Olá, ouvintes do Dicotomia Podcast, bem-vindos a mais um episódio. Esse episódio está bem legal, bem diferente. Assim, vamos falar um pouco sobre jogos, vamos falar sobre estratégia, vamos falar sobre o pensamento estratégico, tudo isso envolvendo vários jogos bem legais que eu garanto que vocês conhecem e que vocês, pelo menos, já ouviram falar em algum momento. Bem, e para o episódio de hoje, vamos ter aqui, além de mim, Brena, vamos ter a presença de Paula Renata. Olá, queridos! E também de Ellen. Gente, quanto tempo! Que é Vivo sempre aparece. A bonita is back. Ela está de volta. Queria dizer que Brena já prometeu, cara. O episódio não tá nem terminado de gravar. Ela já disse que está ótimo. Brena, você prometeu, Tá entendeu? vendo? É a estratégia do nosso episódio, entendeu? Pra gente poder garantir aos nossos ouvintes, querida. Ulala! Então, pessoal, para o episódio de hoje, vamos falar nada mais, nada menos do que estratégia dos jogos. Então, hoje em dia a gente consegue perceber essa utilização muito frequente do termo pensamento estratégico. Não só, por exemplo, nas relações internacionais a gente escuta sobre esse termo em questões e assuntos relacionados a, por exemplo, a guerra, mas também em outras áreas, até mesmo, por exemplo, no marketing, a gente escuta falar sobre esse termo, sobre o pensamento estratégico, a gente escuta também falar sobre o desenvolvimento desse pensamento estratégico, né? Então, dentro desses diferentes contextos, a gente também consegue observar no contexto das finanças, das organizações de empresas, no mundo militar, político, no mundo diplomático e por aí vai. A gente consegue encaixar em vários âmbitos realmente. E a aplicação desse termo, ele é muito versátil, mas ele também pode oferecer diversas e novas ideias. Mas, por outro lado, ele também tem uma versatilidade que também pode provocar uma certa ambiguidade e também uma confusão no uso e no entendimento do termo. Então, ele pode ser mal interpretado ou então até, às vezes, ser utilizado de uma maneira errada ou então não tão precisa assim. Então, para falar um pouco mais sobre o conceito de pensamento estratégico, temos agora Paula Renata. Então, nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre jogos de estratégia, que provavelmente é aquela coisa que você está sempre baixando no seu Play Store, Google Store, Google Play, não sei mais o nome desses aplicativos de que você baixa jogos no celular. Ou como você, que nem eu, uma criança que nasceu em 1999, anos 2000, que jogava jogos de vestir para meninas, vestir para meninos e jogos de estratégia no cliquejogos.com.br. Eu vivi essa fase. Eu confesso que adorava. Eu vivi essa fase. Mas antes do cliquejogos.com.br, o pensamento estratégico, a estratégia e a planificação estratégica já foram pensadas muito tempo antes. E assim, para falar um pouco sobre a diferenciação destes termos e o que é o pensamento estratégico, a gente pode lembrar, para quem não sabe, ou relembrar para quem já sabe, que o conceito de pensamento estratégico evoluiu ao longo da história. Se você já está no curso de Relações Internacionais, você pode perceber, ou pode pensar aqui nos seus pensamentos mais antigos do curso, que as origens do pensamento estratégico se encontram relacionadas com a arte das operações militares. E aqui podemos citar algumas figuras famosas ligadas a essa etapa, desde figuras como Sun Tzu e o seu livro A Arte da Guerra, que também você pode assistir aqueles documentários do History Channel, com dublagens um pouco estranhas, mas muito interessantes, falando sobre a obra do autor. Você também pode encontrar Nicolau Maquiavel, que tem um livro com o mesmo nome do Sun Tzu, que é A Arte da Guerra, que veio algum tempo depois, e também um homem muito famoso, uma figura bem, assim, celebridade das relações internacionais, que foi o pensador prussiano Clausewitz. Então, nessa fase, assim, desses três pensadores, por exemplo, que a gente elenca aqui, nesse início do pensamento estratégico, a noção do pensamento estratégico se mostrou ligada primeiramente à condução militar dos exércitos, com o objetivo de conservar e aumentar o poder dos territórios, reinos e impérios. E dando um spoiler aqui,
a gente pode ver isso em alguns jogos que a gente acaba jogando no nosso dia a dia. Então aqui, vamos falar da teoria também por trás dos jogos. E também, ao longo do tempo, em fases mais posteriores, algumas outras figuras também ascenderam no mundo do pensamento estratégico. Uma delas foi Liddell Hart, que eu vou citar mais adiante, para falar sobre um jogo bem legal que eu gosto e acho que bate bastante com o que ele traz. Sim, e além de toda essa conceitualização, né, do que é o pensamento estratégico, a gente também pode destacar alguns elementos constitutivos e fundamentais desse pensamento estratégico, que é o pensamento crítico, o pensamento criativo, a cultura estratégica e o papel da liderança estratégica. Então, assim, o pensamento estratégico, ele é uma ferramenta que vai reunir o raciocínio com atitudes e valores, e assim ele vai conseguir facilitar a resolução de problemas, né, de caráter estratégicos em um contexto de alta incerteza. Então, incerteza, vamos aplicar o pensamento estratégico para poder, daí, termos uma melhor resolução desse problema. E assim, como eu acabei citando no início, até se vocês tiverem prestado atenção, logo no início do episódio, Brena citou duas palavras, pensamento estratégico e estratégia. E também existe outro conceito interessante, que é o da planificação estratégica. Mas, apesar de muitas pessoas acabarem se confundindo com os conceitos e acharem que eles são a mesma coisa, por terem coisas muito parecidas, né? Estratégia, pensamento estratégico, planificação estratégica, a gente pode fazer uma certa diferenciação entre os conceitos. Trazendo aqui uma ideia, um gráfico que eu vou tentar explicar ele de uma forma áudio em vez de visual, do texto da Galhardo e do Fagundes, que é el pensamento estratégico. Ui. Ai, meu Deus, todo dia tendo que falar uma língua diferente nesse podcast, não tá dando. O episódio de falar, foi francês, agora espanhol, tá difícil. Eles fazem um gráfico daquele famoso X e Y para explicar uma diferenciação da ideia de pensamento estratégico, de estratégia e de planificação estratégica. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma breve, mas não se preocupe, o texto é aberto, então a gente vai deixar lá mais referências, vocês podem olhar com mais calma quando vocês quiserem. Mas os autores explicam que a formulação do pensamento estratégico ele se encontraria em um nível superior desse gráfico, um nível acima. E seria nesse momento que as metas ao longo prazo são definidas. Então, o pensamento estratégico seria uma coisa que você vai pensar para o longo prazo. Vamos pensar em um pensamento estratégico de dicotomia para daqui a 10 anos. Então, é um pensamento estratégico de longo prazo. As metas são definidas a longo prazo. E nesse nível, existe um alto grau de incerteza, já que você está pensando em uma coisa para muito para frente. E, portanto, se tem menos controle do que acontece no contexto. Se a gente aqui de dicotomia pensar em um plano, em um pensamento estratégico para daqui a 10 anos, a gente percebe que existe um grau de certeza gigante. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não sei, eu vou dar uma coisa muito ruim assim, mas acontece alguma coisa e todo mundo morre. Entendeu? Sei lá, uma coisa bem trágica. Mas a gente não tem certeza qual é o dia de amanhã. Então, tipo assim, pensar a longo prazo é você pensar com cada vez mais incerteza. Já em um nível mais concreto, você pode ver que são projetadas as estratégias específicas para a conquista de um objetivo que vai permitir alcançar os fins. Então, depois do pensamento estratégico que está no nível superior e que é mais pensado a longo prazo, que tem mais grau de incerteza, você vai pensar em uma questão mais concreta, que seria estratégia específica para aquela situação. No qual é necessário, depois disso, implementar na prática uma planificação estratégica, que reduza a incerteza do cenário e permita que o contexto seja moldado em benefício de atingir objetivos específicos coerentes com os fins superiores. Então, você vai pensar assim como se fosse 3 pessoas diferentes. Uma que faz um pensamento, tipo, vamos fazer assim, assado e tal, a gente tem que alcançar certos objetivos, até uma pessoa que vai botar na prática esses objetivos, que está mais perto do contexto que aquilo está inserido e que tem menos incertezas quanto à resolução daquelas questões, porque ela vai implementar aquele pensamento, sabe? Não sei se ficou muito claro, mas não se preocupe, com a imagem fica muito mais fácil de entender. E assim, falar de estratégia também retoma a gente a falar de coisas que estão no nosso dia a dia.
Assim como falar a palavra estratégia, pensamento estratégico, tá assim na boca das pessoas, fala também de, essa aqui é a grande estratégia. A grande estratégia também é uma coisa que a gente acaba escutando uma vez ou outra, mas a gente não pensa exatamente de onde vêm essas ideias, como elas são abordadas de uma forma assim mais profunda, pelos grandes pensadores e etc e tal. E assim, como eu falei, a gente vai citar o trabalho do Liddell Hart, e eu espero que eu consiga falar o nome dele de uma forma clara, porque todos esses autores, quando eu vou escutar os episódios, eu acho que eu falo super embolado, mas espero que vocês consigam entender. E o Liddell Hart, assim como outros autores, depois posteriormente, que também acabam citando esse conceito, traz a ideia da grande estratégia. Mas, nossa, o que é a grande estratégia? A grande estratégia, segundo o Liddell Hart, pode ser entendida como um alinhamento holístico do pensamento estratégico sobre a constelação geral dos recursos políticos, sociais, morais, econômicos, militares e culturais disponíveis para um Estado. Não entendeu? Também ficou confuso? Nossa, esse episódio tem palavras muito grandes. Mas eu explicando um pouquinho mais do Liddell Hart e depois eu dou um resumo para se você ainda não pegou direito. A ideia da grande estratégia, essa grande estratégia, ela deve calcular e desenvolver os recursos econômicos e a mão de obra das nações para sustentar os serviços de combate, por exemplo, eles traz. Ele também deve desenvolver e calcular os recursos morais, pois estimular o espírito disposto das pessoas costuma ser tão importante para possuir as formas mais concretas de poder. A grande estratégia deve regular a distribuição de energia entre os serviços e entre os serviços e a indústria. Além disso, e essa é a parte que eu acho mais importante, ele explica que o poder de combate é apenas um dos instrumentos da grande estratégia. Acho que deu para pegar isso logo quando eu falei no começo. Porque assim, você tem que levar em conta e aplicar o poder também da pressão financeira, da pressão diplomática, da pressão comercial e, não menos importante, da pressão ética, para enfraquecer a vontade do oponente. Então, assim, de uma forma que você pode pensar melhor sobre essa questão, se não ficou muito clara, eu acho que a gente pode resumir esse pensamento do Liddell Hart, dessa dinamização de uma grande estratégia, com a ideia de você subdividir categorias estratégicas. Logo no começo, quando eu falei sobre o pensamento dele, eu falei sobre a constelação gerais dos recursos políticos, sociais, morais, econômicos, militares e culturais. Então a gente pode ver que você vai subdividir categorias estratégicas e colocar sobre um grande guarda-chuva político, já que a política de defesa não deixa de ser uma esfera da grande política, ela não existe sozinha no mundo. E ela não deve estar em dissonância com as outras políticas. Então, assim, uma esfera não deve comer a outra, sabe? A gente só vai pensar nessa esfera aqui e não vai pensar em outra. Não, pensar a grande estratégia é pensar um projeto de nação e fazer com que, dentro desse projeto, todas as partes se comuniquem. A gente tem que ter um equilíbrio. Então, dando um exemplo aqui fácil, vamos pensar que você tem um país e você tem, 100 moedinhas no jogo. Você vai pegar todas as suas moedinhas e comprar tudo de arma? Não, porque depois as armas vão quebrar, as armas, vão acontecer alguma coisa. Você não pode só investir no poderio militar, no poderio do combate. Como ele mesmo fala, o poder de combate é apenas um dos instrumentos da grande estratégia. O que você pode fazer para ajudar essa grande estratégia? Você pode investir na educação. E como assim na educação? Bem, você pode investir em ciência e tecnologia, em fazer armas melhores, ou um pensamento de defesa mais elaborado, um sistema de defesa do seu país mais interessante. Então, pensar na questão militar não é só pensar em arma, em ter um fuzil, em ter uma bomba, em ter um caminhão, É também pensar, por exemplo, em ciência e tecnologia e você educar as crianças desde a educação básica até o nível superior. Então, essa questão, buscar um projeto de nação e buscar um equilíbrio. E é isso que eu vejo no jogo Civilization. Mas, para não continuar falando aqui, eu vou chamar minha amiga Ellen para falar um pouco mais dos jogos e eu adentro no jogo que eu, estou praticando, que é o Civilization. A gente já sabe, né, que é consensual, que temos mudanças técnicas e tecnológicas que ocorrem desde que a gente nasceu, basicamente, né? Geração 2000. Então, isso impõe choques muito profundos, principalmente na parte da criança e da educação. Os jogos, quando a gente vê assim, aparentemente parece uma besteira. Por exemplo, a gente tá numa fila, vai jogar porque realmente não tem nada para fazer. Só que, por exemplo, os jogos estratégicos, ele tem um quezinho lá do fundo para utilizar, por exemplo, a racionalidade da pessoa.
Então, o jogador teria que ter a habilidade, né, de ter racionalidade, de pensar estrategicamente para estar, no caso, realizando e determinando o vencimento dele naquele joguinho, um exemplo. Então, para exemplificar, temos primeiramente o jogo War. Eu não conhecia, ou assim, nunca tinha jogado War até meus amigos da faculdade apresentar. Obrigada, amigos, vocês me fizeram competitiva. Me fizeram competitiva e muito Tá paciente, vendo? porque a gente só jogou uma vez e durou, o quê? Umas 4 horas. E nem terminamos. Nem Tem que terminamos. ter muita paciência. Nele, eu não sei se vocês conhecem, mas é um jogo que é para ser jogado por 3, no máximo 6 jogadores, tá? Onde basicamente é aquele que vence, é aquele que atingiu o objetivo que lhe foi dado. Então, é um tabuleiro, basicamente com o mapa mundi, tem diversas versões, certo? Então, mas normalmente, vamos dizer assim, o tradicional, ele tem um mapa mundi, e nesse mapa, de acordo com as rodadas, você vai construindo suas estratégias para concluir aquilo que a cartinha que você tirou. O War, dentro do, assim, trazendo um pouco para o lado das relações internacionais, podemos verificar, por exemplo, conceitos geográficos, geopolíticos e até mesmo de integração regional. Então, o War, ele pode auxiliar em diversos outros, vamos dizer assim, conceitos, diversos outros entornos de temas, além da parte estratégica. Um dos outros jogos que a gente verificou nos artigos seria esse jogo, eu não conheço, então nunca joguei, mas ele é conhecido como Unknown Horizons. Olha aqui o inglês novamente. Temos espanhol, inglês, vamos mais ter o quê? Bem poliglota. Então, Por nada. arigato. Quando Então, nesse caso, nesse jogo, né, ele é definido como um jogo de colonização e desenvolvimento exploratório. Ele acontece basicamente nos Estados Unidos e a gente tem o quê? A gente se passa, né, no navio com suprimentos de madeira, alimentos, moedas, e que esses recursos a gente usa para instalação em alguma ilha ou continente e para estruturas com funcionalidades específicas. Então, cada edificação que o jogador vai realizando, ela tem um custo, mas esse custo sempre vai estar oferecendo novas funcionalidades. É basicamente o que Paulo disse, não adianta você, de certa forma, desenvolver a arma, né? Tipo, somente investir em arma se aquela arma depois não vai servir de nada. Então, por exemplo, nesse daqui vai ter cada edificação, cada construção, cada ação vai ter um custo. Esse custo vai ter uma nova funcionalidade que vai permitir evolução na sociedade construída. E o jogo ainda tem espaço para controle populacional, então dá para cobrar impostos, bem construção de sociedade mesmo, e a parte de exploração. Outro jogo citado é o Warzone, que é voltado para combates de guerra. Então, esse jogo se passa no futuro, bem arrasado por um desastre nuclear, onde os governos dos Estados Unidos desenvolvem um sistema de defesa de antimíssil. Porém, por algum motivo desconhecido, o sistema entra em atividade, bombardeia as principais capitais do mundo. Então, o jogador, que seria o comandante do extinto governo norte-americano, ele seria aquele que compartilha de um projeto de recuperação de tecnologias perdidas durante o colapso. Então, ele teria a missão de reestruturar as cidades e sociedades. Então, dentro desse jogo, ele teria, no caso, custo também. Teria, por exemplo, as ideias de pensar quais edificações e quais partes da sociedade ele teria que estar, no caso, desenvolvendo e reestruturando. Outra coisa legal que a gente pode verificar é que, por exemplo, o War, né, o primeiro mencionado, em um dos artigos que eu verifiquei, esse artigo ele é de nome Adaptação do jogo War como ferramenta didática aplicada ao ensino de geografia. Então, o que eles verificaram? Em estudos, foram verificados que crianças, aquelas que mais utilizam dos jogos, elas têm uma distorção entre a parte da realidade e a parte dos jogos, que isso, de certa forma, influencia na parte de didática dela. Então, o que esse artigo mostra é que foi construído um jogo aplicado somente ao jogo da geografia, ao ensino, desculpa, da geografia do mundo. Então, eles pegaram o War, reestruturaram, basicamente criaram um novo jogo a partir de novas regras,
para estar, de certa forma, ensinando, né? Criando uma nova didática para ensinar a geografia do mundo. Então, tem um tabuleiro, tem um mapa mundi e tem diversas cartas com perguntas sobre diversos assuntos, todos os continentes e diversas perguntas para os competidores marcarem acertos e suas posições em relação ao jogo. Ele tem um nome conhecido Wargeo, eu não sei como é que fala, mas é literalmente a junção de War com início de geografia. Criatividade. A gente não pode Exatamente. falar nada, o nosso grupo de amigos se chama Wari, porque é a junção de War com RI, entendeu? Ela Não tinha era que pra trazer. contar, Paulane. Segredos. Mas é. É verdade. Mas acredito que na cabeça da criança, né, dos adolescentes, isso é muito bem maneiro, muito maneiro. E assim, faz muito sentido. Então, tudo certo. Pra gente também fez sentido o Ori, então tudo certo. Desses jogos que eu mencionei, o outro seria o jogo Nilo. Esse eu também não reconheço. Foi um jogo que eu também encontrei nos artigos, né, pra passar aqui. E ele é basicamente um jogo de cooperação hídrica entre os jogadores. O que acontece? Cada jogador tem o controle de um dos países que estão disponíveis. Egito, Sudão, Etiópia, assim vai. Então, basicamente, o objetivo do jogo é cooperar. Mas o Nilo, ele só permite que os jogadores recorram à guerra se, no caso, ela for viável. Porque é o que acontece. Quando os jogadores vão adotando por medidas competitivas e egoístas, cada vez mais a guerra se aproxima. E o triunfo vai se dar por meio do desenvolvimento de estrutura, como campos de plantio, complexos industriais, hidrelétricas, que vão possibilitar o desenvolvimento econômico e, assim, a melhoria da popularidade. E, no caso, ainda para ajudar nessa parte da popularidade, ainda tem a parte de rede de televisão estatal, para você ver como o jogo pensou assim, bem à frente. Só que toda essa construção, todo esse desenvolvimento, tem custos hídricos da bacia do Rio Nilo, que é compartilhada por todos os jogadores. Então, basicamente rodadas de cooperação entre os jogadores, tá? Então, por exemplo, quando o jogador vai realizar a ação, ele vai verificar, por exemplo, se há necessidade de um corpo de diplomata, se ele vai realizar a instalação de um campo de plantio. Só que cada vez que ele realiza um tipo de ação, tem uma consequência ou para ele ou para os demais jogadores daquele período. Então, é necessário pensar o melhor momento para investir na melhoria, como para realizar, por exemplo, a instalação de alguma outra coisa, a retirada de alguma infraestrutura. Então, lembrando que a oferta da água é sempre limitada, do rio, né? Então, o principal triunfo do jogo é a escassez. À medida que a água vai se esgotando, os jogadores vão, no caso, aflorando sentimentos competitivos e egoístas, e isso vai levar, basicamente, à guerra. No caso, o objetivo do jogo não é levar à guerra, mas... E, assim, de certa forma, vai levar porque tem a parte de que cada ação tem um custo, mas é basicamente isso. Então, o jogo do Nilo vai ensinar que sem água não é possível manter o ritmo de desenvolvimento econômico e que, no caso, cada ação de investimento, de retirada, de plantio e tudo mais, vai gerar algum tipo de consequência para aquela parte compartilhada daquele território. E assim, essa fala de Ellie me lembrou uma live que eu assisti um tempo desses, que acho que foi realizada pelo Superiori, que era Ensinando RI com Dungeons and Dragons, eu acho que é assim que fala. E eu achei muito interessante porque na live o professor cita como essa questão de usar cultura pop pode ser um ótimo instrumento para ensinar coisas, e nesse contexto ensinar RI, né? Porque a cultura pop aproxima, ela faz com que as coisas tenham sentido na nossa cabeça. Então, assim, quando você vai ensinar para uma criança, eu estava vendo em um dos relatos que eu achei, eu vou botar lá nas referências de dicotomia que eu achei interessante, que foi um texto de uma produção de práticas docentes do PIBID Geografia da UFRN, que era o ensino de geopolítica através da produção textual e do jogo War. Você consegue ver como você pode ensinar coisas que são complexas através de coisas interessantes. E é claro que você não vai ensinar todas as coisas do mundo
através de cultura pop ou fazer uma explicação super, super aprofundada. Você vai ter que ler o livro, você vai ter que ler o Waltz, mas você faz com que as coisas possam ter mais sentido na sua cabeça e até despertar o interesse daquela pessoa que tá na aula, que tá vendo o assunto. E também porque, por exemplo, se você assistir um filme, a gente já falou sobre filmes, quadrinhos aqui no Dicotomia, a pessoa que tá lá, ela consegue perceber a relevância daquele contexto. Então, quando você mostra um jogo de estratégia, você mostra como é interessante ter o pensamento estratégico, como se dá uma estratégia. Então, você pode fazer com que o aluno se sinta, né, dentro desse mundo do ensino, assim, tipo, do que a gente tá abordando, sei lá, de falar sobre estratégia, falar sobre jogos de estratégia. E para deixar claro para quem quiser saber um pouco mais, que fazendo a explicação basicona sobre o que é um jogo de estratégia, o jogo de estratégia é uma categoria de jogo em que a habilidade dos jogadores em tomar decisões estratégicas supera a sorte como um fator de determinação do vencedor. Então você mostra, tipo, a importância de você ter um planejamento, de pensar como as coisas devem ser feitas. Então eu achei super interessante isso, eu só queria pontuar mesmo. Acrescentando só mais uma nota interessante, já que estamos falando sobre jogos de estratégia, eu vou falar um pouquinho sobre os jogos de estratégia, na verdade, aqueles de computador, porque como o Paulani falou agora sobre o conceito, né, do que seria um jogo de estratégia, ele pode ser aquele jogo que pode ser de tabuleiro, de cartas, pode ser de videogame, você pode jogar no computador, online e tudo mais, né? Então, quando a gente fala sobre esses jogos, a gente pensa logo, um dos países que mais se destacam nessa indústria de jogos é os Estados Unidos, com muita força, a gente tem maior certeza disso. Um dos momentos que os Estados Unidos mais investiram, digamos que seja assim, o ponto inicial de investimento dos Estados Unidos nesse campo, nesse tipo de indústria, foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Isso tá em um artigo bem interessante, que depois a gente vai deixar ele lá no nosso Instagram, certinho, que ele estava falando sobre isso, sobre essa questão dos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, começar a investir em simuladores para treinamentos de soldados. Aí pensa assim, mas por que simuladores e tudo mais? Todo mundo sabe que os Estados Unidos é um país que investe bastante nessa questão de segurança. Então, investir em um simulador seria um ótimo recurso, digamos assim, porque ele não traria esses riscos reais, os riscos físicos, né, da guerra. Então, você estaria simulando e tudo mais. E a partir disso, o governo ele começou a trabalhar junto com a indústria de jogos para conseguir fornecer informações para essa indústria e assim eles conseguiram produzir um entretenimento muito melhor e muito mais real. E tudo isso é muito interessante porque acaba alimentando todo esse processo da legitimação da cultura da guerra num país, no próprio Estados Unidos. Então são elementos da guerra que as pessoas, os indivíduos, começam a perceber durante o seu dia a dia, porque está jogando um jogo e tudo mais. Então aquilo ali está inserido na vida cotidiana desse indivíduo e vai fazer com que ele mesmo construa a partir disso uma opinião favorável a essa questão e a esses elementos. É claro que tudo isso que eu falei agora é baseado nesse artigo que eu comentei, que são os jogos de estratégias de computador, né? Enfim, muitas pessoas vão de encontro a essa opinião, claro. Muitas pessoas acreditam que você está jogando certos tipos de jogos e tudo mais não vai interferir na opinião, mas outras pessoas, né, acreditam também nisso. Então, só para colocar aqui essa nota também interessante. Estamos cheios de notas interessantes aqui. Esse é um episódio de notas de rodapé. A gente comenta duas coisas e nota de rodapé. Exato. Mas fazendo a minha nota de rodapé, número 25 desse episódio, que eu falei sobre o jogo Civilization e sobre a ideia de grande estratégia, quando eu vi esse conceito de grande estratégia e pensei nessa questão do episódio, eu lembrei logo do Civilization, que é um jogo que eu acho bem legal. Não sei se alguém já jogou, não sei se Brena e Ellen já jogaram. Brena, acho que não, porque Brena não gosta de games. Eu não joguei. Pois é, eu não sou muito desse mundo, galera. Eu sou da época que jogava no Clique Jogos, Clique Games. O das menininhas, as bonequinhas. Eu só jogava isso. E The Sims. E The Sims. Pode me chamar pra jogar The Sims. Eu também nunca joguei, muito mas... bom.
Eu Ai, jogava tudo. De cima maravilhoso. no computador, no tablet, no celular. Tem tudo que Ai, era canto. sim. Quando eu tinha as extensões do The Sims, ai, eu adorava, gente. Tudo da época do The Sims 1, daqueles computadores que tinha Ai, que fundo, horror. sabe? Ai, tecnologia, graças a Deus. E tinha capa pra colocar a parte. Como é o nome? CPU? Sim! Como é o nome daquele negócio? Gente, pelo amor. CPU, né, não? Ai, não Acho sei, que gente, é. mas eu sou Não dessa sei. época. Mas falando sobre o jogo, assim, não sei, pra quem não conhece, é uma ideia de civilização mesmo, civilization. E você começa desde da civilização, assim, pré-histórica, quando você tem um pedacinho de terra e tem, tipo, 2 batedores e uma pessoa pra bater nos bárbaros que ficam ao redor da sua pequena terra. E ao longo do tempo você vai juntando um dinheirinho, fazendo as coisas, até vai conquistando, assim, até, tipo, o tempo vai passando, então você vai até, sei lá, era moderna, chega até os... Como é o nome daquilo que vai pro céu? Foguete. Vai pro Mas céu. vai desde, tipo, desde o primórdio até os foguetes. Então você passa por uma evolução. Tem, tipo, não sei quantos pedaços do jogo. É bem interessante. E no final das contas é você conquistar a dominação, né? A dominação com o maior país, sei lá, hegemon, etc. E você pode conquistar isso através de várias coisas. A vitória, você pode ter uma vitória por dominação, que é você alcançar, tipo, todas as capitais de outras civilizações. Porque você pode perceber que é muito difícil você conseguir uma vitória por dominação, porque você tem que entrar em muitos embates com as outras pessoas. Você pode vencer pela ciência, você pode fazer um satélite, aterrissar na Lua, estabelecer colônia em Marte, e aí você ganha, assim, através da tecnologia. Você também pode ganhar através da cultura, você faz grandes teatros, rádio, sei lá o quê, e aí atrai muitos turistas, é meio que tipo, sei lá, vou falar aqui soft power, entendeu? Mas você vai atraindo as pessoas até que em algum momento X você acaba ganhando. E assim, eu acho interessante porque ele mistura vários aspectos. Como é um jogo mais novo e de computador, então você pode ter, não só, tipo, você, é claro que se você quiser ganhar pela cultura, que é a única vez que eu ganhei, você não vai só pensar na cultura, você tem que, tem os bárbaros, tem os outros países que vão querer te atacar, tem países que fazem alianças, você tem que fazer aliança com outro país. Então você não vai focar em uma coisa só. Quando você quer ganhar por cultura, você só não vai jogar com cultura. Você tem que proteger seu território, então você tem que comprar armamentos mais tecnológicos, mas você também tem que investir em ciência, porque se você investir em ciência, você pode ter uma arma mais potente. Então, assim, eu achei muito interessante pensar sobre essa questão da grande estratégia através do jogo Civilization. Se você estiver jogando, assim, ou se interessar, dá uma chance, porque eu achei muito interessante e tem super a ver. Porque você tem que fazer escolhas, então, tipo, eu quero escolher investir, sei lá, em metal. Aí por quê? Porque a longo prazo eu quero fazer sei lá o quê, tipo, sabe? Então, tipo um jogo mais complexo, é bem legal. Então, dá pra ver bem essa questão, tipo, de você ter que olhar pra mais de um fator, sabe? Pra perceber a importância de ter, né, a sua dominação, que é o final do jogo, assim, etc. Pronto, e é isso mesmo. E pra gente continuar falando sobre essa questão de jogar jogos de estratégia, vamos falar sobre a maneira de jogar, não é mesmo? Então, por exemplo, quando pensamos logo na conquista do status de hegemon, a melhor metáfora se mostra diferente no pensamento ocidental e no pensamento oriental. E Paulane vai falar um pouco mais sobre como fazer essa diferenciação dentre 2 jogos, né, Paulane? Isso mesmo. Nossa, eu tô aqui a grande jogadora desse Tá episódio. mesmo. Mas a gente pode fazer uma diferenciação de 2 jogos muito icônicos, assim, quando a gente fala sobre questão de estratégia, que é o xadrez e o Weiqi, que é o jogo Go, inventado na China. Então, esse jogo é abordado em uma obra muitíssimo famosa, que é a obra do Kissinger, que é sobre a China, o nome da obra. E um dos subcapítulos, ele fala sobre a Realpolitik chinesa e a arte da guerra de Sun Tzu. Sun Tzu, uma pessoa que a gente citou logo no início do episódio. E assim, ele explica que os chineses têm sido astutos praticantes da Realpolitik e estudantes de uma doutrina estratégica distintamente diferente da estratégia e diplomacia que foi favorecida no Ocidente. E esse contraste se reflete nos respectivos jogos de intelecto preferidos por cada civilização. Ou seja, no Ocidente, o pensamento e o jogo preferido, que é o xadrez, que sempre foi imaginado um jogo assim de grandes pensadores, né? Aquelas pessoas super intelectuais que quando fala assim, sou super dominante do xadrez, campeão de xadrez, sei lá o quê. E na China, que é o jogo mais duradouro, que é o Weiqi.
Eu acho que eu estou falando certo. E explicando um pouco sobre o Weiqi, que provavelmente você sabe como jogar xadrez, nem que seja um pouco assim, já viu, né? Naquelas competições de escola, todo mundo jogando xadrez. Mas sobre o Weiqi. O Weiqi é um tabuleiro com uma grade de 19 por 19 linhas, que começa vazio. Diferente do xadrez, que quando você já tem as pecinhas, né, as pretas e as brancas, todas dispostas naquele jeitinho que você já conhece, o Weiqi é essa grade que começa com nada, tipo, não tem nenhuma peça. E cada jogador tem 180 peças ou pedras à sua disposição, todas de igual valor. E os jogadores se alternam pondo as pedras em algum ponto do tabuleiro, estabelecendo posições de força enquanto tentam cercar e capturar as pedras do oponente. Então eles meio que tentam fazer um cercamento das pedras do oponente para ir ganhando. E nessa questão do Weiqi, aí você tem que perceber que são múltiplas batalhas que são disputadas simultaneamente em diferentes regiões do tabuleiro. E o equilíbrio de forças muda progressivamente a cada movimento, como explica o Kissinger, conforme os jogadores implementam planos estratégicos e reagem às iniciativas uns dos outros. A questão toda é que no final do jogo do Weiqi, quando ele é bem disputado, né, o tabuleiro está repleto de domínios estratégicos parcialmente interligados. E para quem não conhece muito, é bem difícil saber quem ganhou, assim. Tipo, no xadrez você sabe, é o checkmate. No Weiqi, não, você tem que fazer um cálculo, assim, tipo, de como foi feito. Você tem que olhar todos esses ganhos parciais para ver quem ganha no final das contas. E no xadrez, como eu acabei de falar, é um jogo de vitória total. A finalidade do jogo é o checkmate, ou seja, deixar o rei oponente em uma posição que ele não consiga se mexer sem ser destruído. E a grande maioria dos jogos termina com a total vitória obtida por atrito ou, mais raramente, alguma jogada dramática e habilidosa, como explica o Kissinger. E o único outro desfecho possível para o jogo de xadrez seria um empate, que significaria o abandono da esperança de vitória para ambos os lados. Mas a grande diferença é que, sim, se o xadrez, a batalha, é decisiva, o Weiqi é uma batalha prolongada, ou seja, o jogador de xadrez ele tem o objetivo de chegar a uma vitória total, como eu falei, enquanto que o jogador de Weiqi busca uma vantagem relativa. No xadrez, o jogador tem o tempo todo a capacidade do adversário diante dos seus olhos. Todas as peças estão todas sempre presentes, você está vendo lá. Enquanto que o jogador do Weiqi precisa avaliar não só as pedras sobre o tabuleiro que já estão lá, mas também os reforços que o adversário está em condições de mobilizar. Enquanto que o xadrez ensina o conceito clausewitziano de centro de gravidade e ponto decisivo, o Kissinger cita isso, que ele é um jogo normalmente começando com a luta pelo centro do tabuleiro, o Weiqi ensina a arte do cerco estratégico, que é mais observado nos textos do Sun Tzu, que são duas figuras, assim, o Clausewitz e o Sun Tzu, que são muito famosas e a gente acabou falando no início do episódio. Então, enquanto um jogador de xadrez habilidoso visa eliminar as peças do seu oponente em uma série de confrontos abertos, um jogador de Weiqi bem talentoso, ele move pelos espaços vazios do tabuleiro, mitigando o potencial estratégico das peças do seu oponente. Então, um resumo bem fechado assim, que eu achei bem interessante que o Kissinger traz, é que o xadrez produz foco e o Weiqi gera flexibilidade estratégica. Então, é bem explicado assim que o jeito de pensar, tipo, de jogar xadrez, tá ligado a essa ideia clausewitziana, uma ideia mais ocidental de pensar estratégia, de pensar a guerra, enquanto que o Weiqi tá ligado à forma que a China, né, pensaria suas estratégias, pensaria o campo de batalha baseado nas ideias de Sun Tzu. Então, é tipo, sempre quando fala de jogos, as duas figuras assim que a gente pode ver de pensamentos estratégicos, de estratégia, de como atuar assim, a partir de momentos de tensão e de tomada de decisão, é os jogos de xadrez e Weiqi ou Go. Nossa, acho que eu falei bastante, hein? Mas ficou tudo bem explicadinho, amiga. Arrasou. Então, creio que já pra gente ir para o final do nosso episódio. Primeiramente, amigas, alguém quer acrescentar mais alguma nota de rodapé nesse episódio? Só quero dizer que eu não saberia jogar esse jogo aí. E é só isso Eu também mesmo. não. Eu tava escutando e tal, assim, ok. Aí ela falava mais uma coisa, já não tá mais ok. Sim, verdade. Não sei jogar, gente. Eu ficaria bem confusa, assim. Meu Deus, pra onde eu vou? Sou do The Sims mesmo, continuo. Também. De estratégia, acho que no máximo é o War mesmo. E eu adoro, então tá ótimo.
Então, finalizando esse episódio, como se fosse aquele finalzinho daqueles episódios do telecurso, sabe? Então, finalizamos esse episódio e você aprendeu nele sobre o pensamento estratégico, sobre estratégia, sobre a grande estratégia e os jogos de estratégia. Bem assim mesmo. Então, espero que realmente vocês tenham gostado. E agora vamos para as nossas referências e indicações. Ellen, você tem alguma referência ou as suas indicações? Eu começo finalizando o merchan, referente ao nosso episódio, tá? Então vocês escutem novamente o episódio dos quadrinhos que a gente realizou. A gente vai explicar a parte de história através dos quadrinhos de Marvel, todos esses. E além disso, o que eu coloquei aqui seria o que o professor, né, ele cria o jogo, adapta o jogo do War para ensinar geografia. Seria o artigo de adaptação do jogo War como ferramenta didática aplicado ao ensino de geografia. Muito legal, então dá para ver as regrinhas tudo certinho, como ele aplicou, quais são as perguntas, tudo certinho, muito legal como ele fez. Paula Renata. Eu mesma. Queria dizer que primeiramente, antes da minha indicação, que é muito difícil explicar o jogo de Weiqi sem mostrar, tipo, as coisas, assim, as peças. Falando disso, eu não falei, as peças são brancas e pretas, assim como xadrez, mas são pecinhas redondinhas. Mas se você se interessou, conseguiu pegar alguma coisinha do jogo, eu recomendo para saber um pouco mais, que foi onde eu descobri sobre esse jogo, que é um filme da Netflix, eu acho que tá disponível na Netflix, que é o AlphaGo. É um documentário de 2017, se não me engano, que assisti na UFES, foi muito legal. E ele mostra sobre a criação de um jogo de inteligência artificial, na verdade, de um jogador de inteligência artificial para jogar o jogo Go. Porque, o jogo é muito mais complicado, aparentemente, do que o xadrez. Então, era um desafio muito grande para o computador entender, ganhar de um jogador de Go, sabe? Então, o filme mostra como se joga, mostra a história um pouco e mostra como eles foram tentando criar essa inteligência artificial para jogar o jogo de Go, ou Weiqi. Eu achei muito legal o filme, quando eu assisti eu fiquei, meu Deus, existe isso aqui? Então, é a minha indicação. O nome do filme é AlphaGo. Vai estar no Instagram de Dicotomia. Perfeito! Então agora, se você quiser conferir certinho todas as nossas indicações e as nossas referências desse episódio, vai estar lá disponível no nosso Instagram, que é o Dicotomia_Cast. E também não esqueça de seguir a gente também no Twitter, também é o mesmo user, Dicotomia_Cast. E então é isso aí, galera. Muito obrigada por escutar e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, gente. Assinem nossa newsletter também. Talvez esse episódio saia antes dela, então já esteja preparado. Vai ser coisa boa aí. O link para se inscrever na nossa newsletter está disponível na biografia do nosso Instagram.